Neste vídeo nós vamos falar sobre uma questão que está dando o que falar nas redes sociais, que é sobre a pregação do Silas Malafaia neste último domingo, onde ele falou sobre a graça de Deus. O tema da mensagem foi a maravilhosa graça de Deus. Eu vou dizer imediatamente o que eu penso sobre essa questão, o porquê o Silas decidiu falar sobre essa questão. Tudo uma questão de marketing. Eu me lembro que quando eu comecei a acompanhar o canal Defesa do Evangelho, estava cerca de 200 mil inscritos. Esse é o alvo direto da luta, da briga do Silas. Ele quer lançar indiretas para o canal Defesa do Evangelho. Se você não quiser concordar comigo, tudo bem. Mas nós vemos que perfeitamente é isso que está acontecendo. E o canal do Silas na época tinha cerca de 400, perto dos 500 mil inscritos. Ok, era um canal bem expressivo diante do Defesa do Evangelho. 5 anos depois, o que acontece? O canal do Silas agora está com 750 mil inscritos aproximadamente e só caindo. Ao passo que o canal Defesa do Evangelho, canais como Exibindo Cristo, Defendendo o Evangelho, canais como canais reformados em si, canais novos, estão agora com, vou dar um exemplo, o Exibindo a Cristo, se eu não me engano, está com 12 milhões e 900 mil inscritos. Defesa do Evangelho, canal do Paulo Júnior, 1 milhão e 19 mil inscritos, se eu não me engano é isso, ou é 190 mil inscritos. Esse é o número do canal do Paulo Júnior, o Defesa do Evangelho, que é basicamente o canal do Paulo Júnior, onde ele transmite oficialmente as suas mensagens, e enquanto o canal do Silas permanece a trancos e barrancos, cresce e não cresce. Bom, e é tudo uma questão de marketing, tudo uma questão de audiência, de Ibope, de visualizações, e então ele decide pregar sobre uma questão muito bem defendida pelos calvinistas, pelos reformados, que não vemos problema algum em relação à predestinação e à salvação. Tanto que nós não criamos confusão por causa disso. Entendemos perfeitamente o que as escrituras querem dizer em relação à predestinação e à salvação. Não vamos encontrar uma base bíblica direta, forte sobre livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. O homem nasce morto espiritualmente, ou seja, ele nasce escravo, ele não tem vontade própria, ele nasce escravo do pecado. E a partir do momento que Cristo o reconcilia com Deus, que o homem pecador morto é vivificado por Deus, atraído pela graça de Deus por meio de Cristo Jesus, ele não passa a servir a si mesmo, a ficar livre por si próprio, servir a si mesmo, uma condição autônoma, uma liberdade proveniente de si mesmo. Muito pelo contrário, ele vai servir a Deus, ele vai servir a Cristo. Então antes ele era escravo do pecado, agora ele é escravo de Cristo. Cadê o livre-arbítrio? Ou você serve um, ou você serve outro. Se você tem livre-arbítrio, como diz o tio Nico, o Nicodemos, pare de pecar. Use seu livre-arbítrio para você parar de pecar. Cadê o suposto livre-arbítrio? E durante muito tempo eu fui resistente diante dessa situação, até que em relação à predestinação e eleição foi bem mais tranquilo de aceitar. Eu vim de igreja batista carismática, passei por igreja pentecostal, afundei mais ainda caindo na teologia neopentecostal, quase que caio em um interpentecostalismo, em um universalismo, mas então o Senhor, por sua graça e misericórdia, me deu a condição de abrir os meus olhos para enxergar a verdade das Escrituras. E hoje, assim como muitos estão se reformando de acordo com a sã doutrina, verdade das Escrituras, e nos moldando a imagem do Santo Filho de Deus. Bom, então para mim esse é o ponto fundamental. É uma questão para chamar a atenção, chamar a atenção das pessoas. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu ainda estou aqui, vou falar sobre uma questão que vocês gostam, para vocês também me dar audiência. E ele conseguiu. Por quê?
O canal do Silas teve 29 mil visualizações em menos de 24 horas. A mensagem do Silas começou bem. Ele falou sobre a graça de Deus, apresentou ela da maneira correta. Mas a partir do sétimo minuto, ele passou a associar a graça de Deus com o triunfalismo terreno, bênçãos materiais, com reconhecimento, vida próspera, instantânea, momentânea, prazer, enfim. Ele começou a associar a graça de Deus a todas essas coisas. Se você duvidar da graça de Deus, ela não funciona. A graça de Deus te traz triunfo e não regresso. Eu ouvi cerca de 7 a 9 vezes o Silas Malafaia usando a expressão "a porta vai se abrir", associando isso à graça de Deus. A graça de Deus, a porta vai se abrir. Se você duvidar, a porta vai fechar. Se você crer, a porta vai abrir de novo. Então, é isso que, essa bagunça, essa contradição que muitos estão defendendo. Eu não estou dizendo sobre... não quero dizer e não quero que ninguém entenda que os arminianos não são salvos. Não é isso o objetivo. Não estou dizendo nada sobre o arminianismo. Porque eu toquei nessa situação, neste assunto, no Facebook. Alguns dizendo, o problema dos calvinistas é que eles acham que não tem arminiano salvo. Não estou dizendo isso. Tanto aqui quanto no Facebook eu nem cheguei a mencionar sobre isso. E não quero que entendam dessa maneira também. Temos irmãos arminianos que são salvos. Eu creio dessa maneira. Existem arminianos salvos. A salvação pertence ao Senhor. Assim também como nós temos calvinistas ou reformados, nem todo reformado é um calvinista, que não são salvos. Muitos reformados estão chegando à fé reformada e doutrina reformada para conhecer justamente a doutrina. Você conhecer da Tulip, 5 solas, predestinação e eleição não faz de você um salvo. Mas existe um problema gravíssimo com o arminianismo, é que ele rebaixa, minimiza, reduz a quase zero a soberania de Deus. Eles vão dizer na teoria, nas pregações, Deus é soberaníssimo, Deus tem todo o poder, todo o governo, é onipotente, onisciente, onipresente, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu determino, eu aceito Jesus. Essa é a prática do arminianismo. Fora aquela questão de perder a salvação, resistir ao Espírito Santo, meu Deus do céu, não vamos tocar no assunto. Eu vou fazer um passo a passo aqui da mensagem do Silas, eu separei alguns textos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 versículos. Vou tratar de rever eles com vocês da maneira mais rápida possível e fazer um breve comentário sobre os versículos distorcidos pelo Silas, tá certo? Versículos invertidos, versículos onde nem tratava da predestinação, ele colocou predestinação no meio, ele fez associação, fez uma lavagem cerebral na mente daquelas pessoas que estavam aplaudindo ele aqui, que pessoas que infelizmente não têm acesso, aliás, que acham que tudo que estão ouvindo está correto e não julgam de acordo com as Escrituras. O apóstolo João escreveu: amados, não creiais em todo espírito, mas provai para ver se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não provém de Deus. Este é o espírito do anticristo, o qual vocês já ouviram que estão vindo e já está no mundo. Então o que acontece? Só existe uma maneira da gente saber que se a pregação faz parte, vem da sã doutrina ou não, vem do santo evangelho, do caráter de Deus ou não. Se essa doutrina, só iremos saber se essa doutrina é verdadeira ou não se nós examinarmos ela. Por quê? Porque existem falsos pastores, existem falsos profetas. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, naquela bagunça da igreja de Corinto lá, línguas estranhas, profecia, interpretação, ele vai dizer, versículo 29 do capítulo 14, tratando-se de profecias, falem 2 ou 3, ok, tudo normal, pode pregar, ensina, preguem 2 ou 3, falem 2 ou 3, e os outros que também ensinam, os outros que estão aptos, ou que estão à frente dos ensinamentos, julguem cuidadosamente o que está sendo dito. Bom, é o que nós devemos fazer. Ouvir a pregação e comê-la imediatamente? Não. Eu vou separar o que eu vou comer. Eu vou ouvir todas as coisas, mas eu vou julgar
o que é bom, vou reter o que é bom, vou julgar todas as coisas, vou ouvir as mensagens, as pregações e vou julgar o que é bom, reter o que é bom para mim. A pregação do Silas começou falando uma verdade, uma veracidade acerca da graça de Deus. Entretanto, a partir do minuto 7 ele passou a falar sobre triunfalismo terreno. Bom, vamos lá. A primeira referência é Tito, capítulo 2, verso 10. Olha, vamos ouvir. Só com a graça eu derrubo a teologia calvinista da predestinação. Rapaz, imagina esse camarada no sínodo de Dort. Vamos lá? Vamos lá. Bem, segundo aí os defensores da doutrina da predestinação, Paulo é o grande teólogo da teologia da predestinação. Então eu vou começar com Paulo. Então vamos começar com Paulo. Só esse versículo dava para acabar a história. Rapaz, o cara é bom. Paulo, Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, verso 11. A graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Acabou a predestinação. Rapaz, olha as palmas. Não é possível entender isso. Bom, acabou a predestinação. Essa foi a conclusão. A interpretação do Silas, de acordo com esse versículo, é que não existe predestinação porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, trazendo salvação a todos os homens. Quando é que a graça de Deus se manifestou? Na plenitude dos tempos, onde o próprio Deus se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e propagou, transmitiu, manifestou a graça, o favor imerecido de Deus a todos os homens. Todos os homens, de acordo com Silas aqui, está falando do mundo inteiro, exclusivamente o mundo inteiro para ele, especificamente o mundo inteiro para ele é exclusivamente cada indivíduo, cada pessoa. Não é isso. Quando o texto aqui diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, eu digo constantemente às pessoas, analise o contexto, não leiam versículos isolados, interpretem dessa maneira. Por quê? Porque se você ler só o versículo 11, você vai interpretar como Silas aqui. O Deus manifestou a sua graça salvadora a todos os homens. Ok, é o mundo inteiro, então o mundo inteiro está salvo? Não, sai na porta da sua casa, você vai ver um mar de iniquidade. Como assim então? Se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, por que todos os homens não são salvos? O Silas vai dizer, é porque nem todos creem. Não, o contexto vai nos dizer quais foram todos os homens alcançados pela graça de Deus. Ou melhor dizendo, que a graça de Deus se manifestou. O capítulo 2 vai dizer, Paulo vai dizer a Tito, quem são todos os homens? Ensine os homens mais velhos a serem moderados. Versículo 3, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Versículo 4, assim poderão ensinar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Versículo 6, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes em tudo. E versículo 9, ensina os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores. Pronto. É só ler o contexto que você vai entender perfeitamente quais são todos os homens que o apóstolo Paulo está dizendo a Tito. Há 8 classes de pessoas exclusivas aqui. Não estou dizendo que são somente essas 8. O texto apresenta 8. Mas o que de fato o texto quer dizer é que a graça de Deus se manifestou salvadora a toda faixa etária, a toda classe de pessoa, independente do seu sexo, independente da sua cor, independente da sua nação, independente da sua idade. A graça de Deus alcança tanto o pobre quanto o rico, o livre como escravo, o senhor e o empregado, o homem e a mulher, o mais velho e o mais novo. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos esses homens. Não está falando do mundo inteiro, como se cada indivíduo fosse alvo dessa graça de Deus. Vamos para o próximo. Então esse aqui já está refutado, é só você ler o contexto. Um ponto importante é que ele diz assim, somente com esse versículo eu refuto a predestinação. Eu derrubo, aliás, ele usou a expressão, eu derrubo a predestinação. O termo correto seria, se ele quisesse de fato falar de acordo com as escrituras, ele falaria, somente com este versículo as escrituras derrubam a predestinação. Mas por que então que as escrituras não derrubam a predestinação? Porque
A predestinação está dentro das Escrituras e não é uma ação contrária à vontade de Deus. Muito pelo contrário, provém de Deus a predestinação. Romanos capítulo 8, 11, aliás, verso 32, está lá no minuto 22. Minuto 22, segundo 15. Vamos lá. Escute. Vamos para Paulo. Vamos para Paulo. Vamos para Paulo. Romanos 11, 32. É Paulo. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Deus usou de misericórdia com todos, no sentido de que ele está dizendo, todos estão salvos? Não. Então tem uma contradição. Como assim então Deus usou de misericórdia para com todos e todos não estão salvos? Se Deus usou, encerrou todos, sujeitou a todos debaixo da desobediência, disso nós sabemos. Como? Todos herdaram a descendência, herdaram a natureza de Adão, pecadores. E Deus sujeitou todos eles debaixo da desobediência, porque todos são filhos da desobediência de Adão. É o que está escrito em Efésios capítulo 2. Mas então, o que o apóstolo Paulo quer dizer aos romanos quando ele disse que Deus colocou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos? É só ler o contexto. Voltemos lá no capítulo 1, 2 e 3 de Romanos, quando Paulo diz aos romanos que Deus sujeitou todos debaixo da desobediência para exercer misericórdia para com todos, está falando não está falando somente ao povo de Israel, mas com todos os povos, os israelitas, os hebreus, os judeus e os gentios também, com todos. Antes o povo de Israel era o povo escolhido, mas agora não é somente Israel, os gentios também têm o povo escolhido de Deus. É só você ler Romanos capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E no capítulo 3, versículo 9, ele vai dizer: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem, no caso dos judeus, porque eles tinham a lei, porque eles tinham os mandamentos, a justiça provinha da obediência da lei. E Paulo vai dizer, então nós estamos na frente deles? Nós temos vantagem? Claro que não. Já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios, todos estão debaixo do pecado. Deus sujeitou todos debaixo da desobediência. Por quê? Não há um justo sequer, não há um sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. No capítulo 3, verso 23, ele vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, Deus ele demonstra misericórdia para com todos. Em que sentido? Todos os povos. É isso que o contexto quer dizer. Não está falando de todos os homens exclusivamente. Que Deus ele vai salvar todos exclusivamente. Isso é universalismo. Os testemunhos de Jeová ensinam isso. Então, mais um versículo que o Silas usou fora do contexto. Vamos para o próximo. Gálatas 3:22. Esse aqui, meu irmão, é mais uma na canela. É na canela, Vamos lá, mas então. é para doer. As Escrituras encerrou todos debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem. Gálatas 3:22. Vamos lá. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo o quê? O contexto geral do livro de Gálatas vai dizer tudo. O homem em si, exclusivamente, por causa da natureza depravada, corrupta e pecaminosa, encerrou debaixo do pecado. A Escritura vai mostrar que todos são pecadores. Que a Escritura tem a lei e ninguém consegue cumprir a lei. Então mostra que todos pecaram. Segundo, vai mostrar que todos, em que sentido? Judeus e gentios estão debaixo do pecado. Terceiro, vai mostrar que a criação também está debaixo do pecado. Paulo diz isso aos romanos, que aguarda ansiosamente que os filhos de Deus, essa criação, essa natureza agora criada, aguarda ansiosamente que os filhos de Deus sejam revelados para que ela também seja liberta da maldição que foi sujeitada. Do pecado de Adão, a natureza também caiu em maldição. E aí, Paulo vai dizer aos Gálatas, tudo está debaixo do pecado. Olha para as Escrituras que você vai ver. Ela vai dizer que tudo está debaixo do pecado. Ela vai mostrar o que é correto e você vai ver
prática, as atitudes dos homens, o que acontece na criação, a prática dos judeus, a prática dos gentios, e você vai ver quem é que está certo, quem está andando de acordo com as escrituras. Quem está? Ninguém. Então todos estão debaixo do pecado. E ele vai dizer, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. O que está acontecendo aqui? Provavelmente o Silas defende que a fé vem porque Deus previu essa fé lá no início de tudo, lá no espaço da eternidade passada, e ele viu uma fagulha de fé nas pessoas, e essas pessoas no futuro, ao ouvirem do Evangelho, iriam pensar se irão querer ou não aceitar a Cristo Jesus, ou seja, elas vão resistir ao Espírito Santo. Esse texto diz que a fé haveria de ser dada. Deus não precisou ver fé. Muito pelo contrário, Ele que dá a fé. Ele é o autor e consumador da fé. E o texto vai dizer que antes dessa fé ser dada por Deus, que nos gera fé em morto, a pessoa já nasce morta, não tem livre-arbítrio. O texto vai dizer que antes dessa fé ser dada por Deus, nós tínhamos um tutor. O termo correto aqui é pedagogos, ou seja, um tipo de pessoa. O pedagogo é isso, uma pessoa que orienta a outra. A lei servia para isso. Serviu para orientar a igreja, visto que a igreja vem desde o Antigo Testamento. A igreja do Antigo Testamento existe, não é como os dispensacionalistas ensinam que existem dois povos, Israel e igreja, não. A igreja de Cristo não começou no Pentecostes, não. Ali começou um outro tipo de aliança, a aliança do sangue de Cristo. Mas a igreja já vinha caminhando desde o Antigo Testamento, e esta igreja ela tinha um tutor, um aio, um pedagogo, até que fosse apresentado Cristo. Olha o que diz aqui. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, o pedagogo, aquele que nos orientou até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não está dizendo nada de predestinação. Não vamos encontrar, porque o texto está dizendo que apenas uma situação, que tudo está debaixo do pecado. E tudo pode ser restaurado somente pela fé em Cristo. Não que essa fé venha de você, mas a fé, Ele próprio que provê. A própria ação de Deus para Ele próprio ser glorificado. Vamos então. Eu não sei se vocês perceberam, aqui no minuto 23, olha, estou falando verso já. No minuto 23, segundo 7, o Silas deixou escapar uma coisa aqui. Ele vai dizer assim: deixa eu rir dessa Será que ele quis dizer defesa do Evangelho? Será que ele quis dizer Será que o subconsciente dele disse algo que ele não queria? Olha, vamos lá. Deixa eu rir dessa teologia. Vamos lá de novo. As Escrituras encerrou todo. Vamos lá de novo. Deixa eu rir dessa. Deixa eu rir dessa teologia. Opa, deixa eu rir dessa Deixa eu rir dessa Deixa eu rir dessa Engasgou. Deixa eu rir dessa teologia. João 3,16. Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É chamado do texto principal da Bíblia. Ele vai realizar a leitura do texto e vai dizer que Deus amou o mundo todo, ok? Apontando para o mundo como cada indivíduo. O mundo nesta visão, muito defendida por muitos, a maioria dos arminianos, está se referindo a cada indivíduo, que Deus amou cada indivíduo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por cada indivíduo, para aquele que nele crê, ou seja, cada indivíduo que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser interpretado dessa maneira? Não pode. João Batista diz assim, João capítulo 1, verso 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, se for usar essa interpretação, que o mundo é cada indivíduo, Jesus tirou o pecado de cada indivíduo? Não. Sai na porta da sua casa, você vai ver um rio de iniquidade transbordando.
blasfêmias, mentiras, adultério, prostituição, drogas, fornicação, idolatria, feitiçaria. Como assim então? Então, Jesus não amou o mundo de tal maneira? E não tirou o pecado do mundo? E segundo essa visão, o mundo não é cada indivíduo? Aí temos uma contradição. Por quê? O próprio Jesus diz também que o mundo jaz no maligno. Então, se Deus amou o mundo de tal maneira, cada indivíduo de tal maneira, e Cristo tira o pecado do mundo, tira o pecado de cada indivíduo, segundo essa visão, e o mundo jaz no maligno, como é que fica isso? Que contradição é essa? O que o texto então de João quer dizer? O texto de João 3,16, da conversa de Cristo com Nicodemos, quer dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual mundo é esse? Está falando de todos os povos, que antes tinha um povo escolhido, Israel. Agora Deus amou não somente, demonstrou amor não somente para com Israel, mas para com o restante do mundo. Todas as nações agora têm acesso à sua graça, o favor de Deus, o presente merecido de Deus que ele enviou à humanidade, atraiu não somente o Israel, mas os eleitos de todas as nações, de todos os povos. Olha o que diz aqui no capítulo 1, verso 11. Veio para o que era o seu. Quem era o seu? O povo escolhido. Lá na antiga aliança, Israel. Veio para os judeus. Mas os seus não receberam. Olha, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Se o mundo, segundo essa interpretação em cada indivíduo, como é que então estava no mundo? Ele estava em cada indivíduo? Não. E o mundo, cada indivíduo, também não reconheceu. Veio para o que era o seu, o povo de Israel, o povo escolhido. E os seus não receberam, Israel não recebeu Cristo. Contudo, aos que o receberam, ou seja, os israelitas que receberam a Cristo, e também o restante do mundo, os gentios que receberam a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aí entra a questão. Eu vou pular para João 3,16 novamente, porque Silas cita isso aqui. Ele vai citar o versículo 18, mostrando que a pessoa precisa crer para não perecer. Isso está correto? Sim, está correto. Quem crê será salvo. É o que as Escrituras dizem. Diz assim no versículo 18: quem nele crê não é condenado. Silas cita isso aí, está correto. Entretanto, ele associa essa ação como provinda do homem, como se o homem tivesse algum poder de crer por si próprio em Cristo. Não é o que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem deu o direito de se tornar filho de Deus? Cristo Jesus. A ação primária vem de Cristo. É Cristo que providencia a fé. É Cristo que dá o arrependimento. É Cristo que faz o homem confessar seus pecados. É o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que faz o homem confessar os seus pecados, se arrepender e assim alcançar misericórdia da parte de Deus. Não é você que escolhe Deus, não é você que aceita Jesus, muito pelo contrário. Eu os escolhi e os nomeei para que vades e deis frutos. Quando o filho do... Olha o que diz João capítulo 12. João capítulo 12, versículo... Deixe-me ver. Versículo 32. Os gregos querem ver Jesus. Olha para você ver. Jesus não tinha morrido, mas o mundo queria ver Jesus. Ou seja, o restante das pessoas que não eram eleitas queria ver a Cristo. Mas eu digo, quando eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Todos aqui é o mundo inteiro. Jesus atraiu todos para ele? Não, atraiu os eleitos. Todos não são salvos. Nem quando Cristo Jesus esteve pessoalmente aqui na terra, todos foram salvos. Faz ideia a igreja, cheia de pecado, cheia de iniquidade também. Está lutando, está perseverando para vencer o pecado a cada dia, mortificar a carne, mortificar o corpo, vencer seus desejos, seus impulsos, mas tem pecado. E esse versículo aqui mostra que Cristo não atraiu todos a ele. Logo, o mundo não pode ser exclusivamente cada indivíduo.
Porque Cristo não atraiu todos os indivíduos para si próprio, porque todos não são salvos. A morte de Cristo é eficaz em dois sentidos. Ele disse, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A morte de... Muitos podem perguntar, se Cristo morreu por todos, todos não deveriam ser salvos? Então por que todos não são? Então se todos não são, a morte de Cristo foi ineficaz, porque ele veio morrer por todos, mas todos não foram salvos. Então Cristo morreu de maneira ineficaz, errado. A morte de Cristo é eficaz para salvar quem crê e eficaz para condenar quem não crê. Se tornou eficaz em todos os aspectos, tanto de salvação quanto de condenação. O homem, ele não tem um boato que corre aí, é uma discussão eterna essa do arminianismo e do calvinismo, de salvação, condenação, céu e inferno. Mas nós podemos resumir o seguinte: muitos dizem, Deus escolheu um grupo de pessoas para lançar para o inferno. Não. O homem já nasce condenado, meu irmão. O homem já nasce morto espiritualmente. O que ele faz é apenas viver caminhando com suas próprias pernas rumo ao inferno. Deus não lança o homem no inferno. O homem caminha com suas próprias pernas e por sua própria vontade, obedecendo sua natureza caída e corrompida, até o inferno. E o que Deus faz? Escolhe a sua noiva. Desses depravados, Deus escolhe aqueles que ele vai santificar por meio do sangue expiatório do seu santo filho. Essa sua noiva já tinha seu nome escrito antes da fundação do mundo, lá no livro da vida. Por isso que na mente de Deus, no plano eterno de Deus, o cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Vamos continuar, tem alguns versículos aqui ainda. Efésios 2:8. Minuto 25 e segundo 58. Vou voltar a Efésios 2:8. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A salvação quem dá é o Senhor, mas a condição é a fé. O que Cristo Jesus disse aos fariseus, aos mestres da lei, sobre a questão do dízimo? Deveis, pois, observar estas sem omitir aquelas. Ok, nós entendemos perfeitamente o que esse verso quer dizer. O Silas, ele ensinou uma coisa, mas omitiu outra aqui. Até onde ele citou aqui? Eu vou abrir aqui, eu vou voltar onde ele começou. Olha, então vou voltar a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Ele encerrou aí. A salvação quem dá é o Senhor. A salvação quem dá é o Senhor. Ele omitiu o restante do verso. Então vamos lá. Eu vou fazer o favor de continuar a leitura do versículo para ele, mostrando que não tem condição alguma. Ele diz que a condição é a fé, como se a fé fosse proveniente do homem. É isso que as escrituras dizem? Ou melhor, será que esse próprio texto que ele utilizou diz isso? A resposta é óbvia. Não, porque diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto, o verbo que é tuto no grego, indica que isto, ou seja, a salvação pela graça por meio da fé, não está tratando exclusivamente da salvação, como Silas disse, não está tratando exclusivamente somente da graça e exclusivamente da fé, está falando de todo o conjunto, porque o termo isto, tudo no grego, é neutro, não pode ser aplicado nem a feminino nem a masculino, mas ele aplica-se perfeitamente a um conjunto, como é bem apresentado aqui. Qual conjunto é esse? A salvação pela graça mediante a fé. Olha o conjunto formado aí. E isto, a salvação pela graça mediante a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. O Silas omitiu essa parte aqui, dizendo, ele só leu a salvação pela graça por meio da fé, como se a fé fosse a condição para a salvação. Errado. Por quê? Porque o texto diz, isto não vem de vós. O que não vem de vós? O tuto vai indicar a salvação pela graça por meio da fé. Nem a salvação, nem a graça, nem a fé vem do homem. É dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. O que o Silas diz? Vamos voltar aqui. Não precisa de condição. Eu vou voltar a Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Omitiu. A salvação quem dá é o Senhor, mas a condição é a fé. Mentira. Não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? Isto, tudo. O que? Indicando o que? A salvação pela graça por meio da fé. Se a condição fosse a fé,
o homem teria que se gloriar. Não vem de vós. Não vem de você, Silas Malafaia, não vem de você, R.R. Soares, não vem de Rafael, não vem de Paulo Júnior, não vem de Nicodemos, não vem de ninguém. Vem de Deus, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. O termo aqui é o mesmo que Paulo usou aos Coríntios. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, já que nós somos novas criaturas feitas por Deus, realizadas em Cristo Jesus, o que nós devemos fazer? Fazer boas obras. Que eu tenho? Não temos boas obras, muito pelo contrário, as quais Deus preparou de antemão para nós as praticarmos. Está aí. Que condição é essa? Você precisa depender de tudo de Deus, para Ele olhar para você e te salvar. Não vem de vós, é dom de Deus. Refutado novamente. Hebreus 3:14, o outro texto apresentado pelo Silas. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Aqui está falando da confiança, é um sinônimo utilizado aqui para indicar a fé que nós recebemos do princípio. Silas vai dizer que essa fé nasceu do homem. Não nasceu do homem. Então o texto está errado. Ele vai ligar a predestinação, quando na verdade o texto não quer dizer nada sobre predestinação. Vamos observar alguns pontos importantes aqui. Primeiro, quando é que nós passamos a ser participantes de Cristo? Quando Deus nos chamou. 2 Coríntios capítulo 2. A partir do verso 21. Vai dizer assim: ora, é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Não é pela fé proveniente do homem. O homem não tem fé que gere de si próprio. É Deus que providencia a fé, e é Deus que faz com que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Logo, a ação de fazer permanecer até o final, firmes nessa fé, vem de Deus, não vem do homem. É a perseverança dos santos. É Deus que vai levar o salvo até a perfeição. Como é que Deus faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo? Ele nos ungiu, nos selou como a sua propriedade e pôs em nós o seu Espírito em nossos corações como garantia do que há de vir. O texto que eu li de 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 21, mostra que Deus escolheu um povo, selou como propriedade, e é Ele que faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo. O próximo ponto que eu quero destacar é que o objetivo deste vídeo, que eu já disse anteriormente, bem no início, são as pessoas. Ele quer atrair a atenção das pessoas, quer visualizações, quer a atenção voltada para ele. E o objetivo dele é que, como ele percebeu que o número de adeptos está caindo, seus adeptos, o número dos membros da sua igreja está caindo grandemente, ele vai dizer que o objetivo dessa gente calvinista, é arrebatar as pessoas para uma doutrina equivocada, para um falso ensino. Ele vai usar a carta de 2 Pedro como exemplo, mostrando que ele vai dizer: os escritos de Paulo, vai citar o texto de Pedro, são difíceis de entender, as quais os indutos, eles distorcem tudo para a sua própria perdição. Então ele vai dizer que os calvinistas estão fazendo isso e arrebatando pessoas da graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus, segundo ele, é o que ele está pregando. E na verdade não é isso que nós vemos de acordo com as escrituras sagradas. Outro ponto importante, Filipenses 3, que ele citou, versos 13 e 14, está no minuto 29, segundo 25, 29 e 25, olha só. Quanto a mim, irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Ué, está errado o texto. O apóstolo Paulo tinha que dizer: eu já tenho alcançado.
Ok. E prossigo Ok. E prossigo. para receber o que já está predestinado. Está falando alguma coisa de predestinação aqui? Só o Silas que enxergou. Mas tudo bem, já que ele quer associar a predestinação, nós vamos mostrar, eu vou mostrar para vocês o que ele não mostrou. Ele leu a partir do verso 13, mas omitiu o verso 12. Ele vai dizer, olha, o apóstolo Paulo, ele leu a partir do versículo 13, dizendo: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Ok. Mas por que o Silas não leu o versículo 12? Porque o versículo 12 mostra que antes de Paulo decidir escolher seguir a Cristo, Cristo já decidiu por si próprio, pela sua soberana vontade, escolher o apóstolo Paulo, alcançando com sua misericórdia. E isso Silas não leu. Por que será? Porque fala, já que ele quer tocar no assunto da predestinação, fala indiretamente da predestinação. Vamos lá, vamos realizar a leitura. Prosseguindo para o alvo, é o subtítulo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Tudo isso o quê? A perfeição de quê? Mencionadas no versículo, nos versículos anteriores. A ressurreição, a salvação, a vida indestrutível. E ele vai dizer, não, eu não alcancei isso, eu não alcancei tudo isso, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Opa, isso não é predestino? Não é um pré-destino? Não é um destino selado? É o mesmo que Paulo, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: Cristo me alcançou para alcançar a perfeição e alcançar a perfeição e a ressurreição, a salvação. E isso não foi dito aqui pelo Silas Malafaia. Aí ele vai dizer no versículo 13, o versículo mencionado pelo Silas: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado a salvação, a ressurreição, perfeição, mas uma coisa faço. O que ele faz? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, eu não posso contribuir em nada nesse processo salvífico. Eu não posso dizer o sim e não posso dizer o não, porque a salvação pertence ao Senhor. Então o que eu preciso fazer enquanto eu estou aqui nesse tabernáculo terreno, já que eu não alcancei a perfeição ainda? Ele vai dizer: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quais são as coisas que ficaram para trás? Aqui no versículo 5, aliás, em diante, até o versículo 6, ele vai dizer, olha, o que ele deve esquecer? Que ele próprio diz que considera como esterco: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui era motivo para ele se orgulhar. Entretanto, ele diz: eu considero como esterco. E ele diz mais ainda: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, as dos versículos 5, do versículo 5 ao versículo 6, e avançando para as que estão adiante. Quais são as coisas que estão adiante? Conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Você quer isso também, Silas? Participar dos sofrimentos? Aí ele vai dizer: desde 1900 e não sei quanto eu venho sido perseguido por esta nação, defendendo o cristão, levando paulada de ímpio. Ele vai falar sempre essa mesma coisa. É muito fácil falar sobre o bem-estar terreno, momentâneo, instantâneo, como foi apresentado no início do vídeo da mensagem do Silas, mas é muito difícil falar sobre participar dos sofrimentos de Cristo. Falar sobre todos aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus hão de sofrer tribulação, perseguição. Muito difícil falar sobre o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja. Está registrado no livro de Atos, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Sabe por que é difícil pregar isso? Porque assuntos como estes falam de um Deus irado, falam de Deus que em breve derramará o seu juízo e a sua sentença sobre os ímpios. Isso requer falar sobre a morte de Cristo, a morte vicária expiatória, o sangue derramado. E
são pouquíssimos os homens que de fato querem fazer esse tipo de exposição, essa exposição bíblica. Enquanto isso, vão enchendo linguiça, vão falando aquilo que as pessoas gostam. Triunfalismo, prazer momentâneo, temporário. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 1 ao 11, ele vai dizer novamente a mesma situação de que da tipologia bíblica, que a Bíblia usa o exemplo do Antigo Testamento para mostrar acontecimentos do Novo Testamento, e em nenhum dos dois fala sobre predestinação, porque se o povo de Israel pereceu, também os que são do Novo Testamento e da história da igreja pode perecer. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, como o povo foi lá no deserto. Não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo, Deus próprio, providenciará um escape para que o possais suportar. Ou seja, é Deus quem sustenta os santos. Mais um ponto positivo para a fé e doutrina reformada. Tá de próprios sentimentos. Olha. Eu decido. Rapaz. Eu escolho. Rapaz. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, e é duro para você resistir ou rebelar-se contra os aguilhões. Cadê a vontade de Paulo aqui de escolher? Opa, eu não quero não. Eu decido não te servir. O Silas disse aqui: eu decido, eu escolho. Vamos ver novamente? Ouvir novamente? Inteligência, vontade, próprios sentimentos. Eu decido, eu escolho. Deus não obriga ninguém a servi-lo. Por que o apóstolo Paulo não disse isso aqui? Eu escolho em não te servir. Eu decido não te servir, Jesus. É duro, é inútil para você resistir, Paulo. Você não tem qualquer condição de, pelo seu próprio esforço, resistir à graça, resistir ao Espírito Santo. E Jonas? O que aconteceu com Jonas? Será que ele decidiu, escolheu não servir a Deus? Qual foi a atitude de Deus diante disso? Vamos ouvir aqui, Quarteto de Gileade. Olha Deus chamando Jonas. Vai a Nínive. Vai, Jonas. Deus falou assim a Jonas: vai a Nínive pregar. Se escondeu da face do Senhor e para Tarsis foi. As águas se agitaram. A culpa era de Jonas, o lançaram ao mar. Decidiu não servir a Deus. Onde estás, ó Jonas? Para Nínive então não foi Jonas. Para Nínive então não foi Jonas. No fundo do mar. Ele desobedeceu a Deus, foi para o fundo do mar. Preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. E logo já estava Jonas no ventre do peixe. E aí? Então ele se arrependeu, humilhado clamou a Deus. Colocado para fora foi fazer o que Deus mandou. Opa! Onde está o livre-arbítrio de Jonas? Deus não obriga ninguém a servi-lo. Eu decido, eu escolho. Poxa vida, isso não funcionou na prática. O arminianismo é confuso nisso. Deus é soberano em tudo, mas é Ele que decide. Ele que escolhe. Olha esse exemplo de Jonas. Eu decidi não ir para Nínive. Vou para Tarsis. Tá ok. Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas, e o que ele fez? Eu escolho. Ele se arrependeu e clamou a Deus. Aí ele foi colocado para fora e foi fazer o que Deus mandou. Meu Deus do céu, como ainda cai em uma cilada dessas. Para finalizar, 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, o último texto apresentado por ele. O desejo
deseja salvar todo mundo, mas só pegou uma salvação para um grupinho especial. A mesma situação que ele disse a Tito. Lá é por categorias de pessoas, classes de pessoas. Aqui também acontece algo semelhante. Quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo que deseja que todos os homens se salvem, é só olhar o contexto, gente. Quais são todos os homens que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que deseja que Deus deseja que se salvem? Isso é bom e é agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Estes homens são apresentados no versículo 2 em diante. Aliás, vou ler o versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Quais são todos os homens mencionados por Paulo? O versículo a seguir vai dizer, o versículo 2, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Estes são todos os homens, aqueles que exercem autoridade, que estão em eminência, reis, presidentes, prefeitos, governadores, senadores. Nós devemos orar para que a salvação, que Deus demonstre misericórdia para com essas pessoas. Entretanto, nem todos irão ser salvos. Por quê? Porque só existe um mediador, só existe uma pessoa que pode levar estas pessoas até Deus. Versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Novamente, todos aqui não são todos os homens. Esse foi o seu testemunho dado em seu próprio tempo. Pois bem, eu vou encerrar este vídeo com este comentário. Predestinação e eleição é bíblico. Quando você for escolher a sua esposa, você não escolheu aquela que te agradava? Assim também acontece com Deus. Ele escolheu a noiva de Cristo, aquela que Ele próprio selecionou, elegeu, aquele que Ele próprio escolheu dentre todos os pecadores, pessoas que formam um corpo perfeito, o corpo de Cristo. E esse corpo alcançará essa perfeição no dia da vinda do cabeça, onde o cabeça se encontrará com o corpo e formará a plenitude desse corpo. Bom, textos isolados, mal interpretados, fora dos seus contextos, e todos são interpretados na teologia do achismo. Por favor, examine as Escrituras. E mais, não criais em todo espírito, mas examinais, provai, para ver se todos os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Bom, que nós possamos continuar perseverantes na graça de Deus, pela ação do Santo Espírito, e não venhamos cair nas ciladas de homens astutos, que fazem com que outros venham tropeçar na sã doutrina. Sabemos que Deus, Ele guia os seus eleitos a ter a perfeição, a ter serem semelhantes a Cristo, não em poder e autoridade, não, mas em natureza. Cristo é o Senhor de tudo. Quando as Escrituras dizem que seremos semelhantes a Ele, não está significando da autoridade, poder ou ordem, a mesma posição, mas sim a sua natureza, uma natureza perfeita, sem pecado, divina, não divina ao ponto de ser Deus, mas divina de ser celestial, o ser celestial, ressurreto, perfeito, semelhante à natureza de Cristo. E somente os predestinados e os eleitos serão contados naquele dia. Como é que eu faço para saber se eu sou um eleito? Você não sabe. Só Deus que sabe quem são os seus eleitos. Só Deus que sabe quem é a sua noiva. Qual o conselho que eu tenho para te dar então? Continue perseverante, levando uma vida íntegra, reta, santificação, sujeição à vontade divina, meditação das Escrituras Sagradas, oração contínua, testemunho diário. Transmita os frutos de arrependimento e procure exercer aquilo que as Escrituras determinam para a vida de todo salvo. O salvo tem a atitude de salvo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz.